E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez não é nenhum vídeo de conteúdo, não é nenhum vídeo de dinâmica, nenhum vídeo com os meus amigos. Eu, na verdade, quero conversar com vocês. Então, como vocês estão vendo pelo título, eu vou conversar sobre esse tema. E por que eu vou conversar sobre esse tema? Porque aconteceu comigo. E pode até parecer que não para algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que me conhecem, mas sim, eu passei por problemas relacionados à depressão, então, neste ano. E foi um dos motivos pelos quais eu meio que parei um pouco de gravar no canal, porque eu não estava bem, na verdade eu estava muito mal, e também iniciei o meu tratamento e tudo mais, e aí voltei agora a gravar. Mas por que eu decidi me expor pra vocês? Porque eu não tenho problemas em relação a de falar sobre isso. Pra mim é uma coisa pela qual as pessoas podem passar, então eu não vejo problemas. E inclusive eu acho que você conversar sobre isso para as pessoas ajuda tanto alguém que passa por uma situação similar, quanto alguém, né, que muitas vezes não acredita que esse tipo de situação possa ocorrer. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Lopes, como eu falei, eu sou cristão. E também é um dos outros motivos, porque existe muito a ideia de que cristão não fica depressivo, que é falta de Deus e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês do que aconteceu comigo, que é um pouco... não tem muito essa... Que, na verdade, isso pode acontecer sim e com qualquer pessoa, tá bom? Mas contextualizando aqui bem rápido, eu terminei o ano passado bem animado em relação ao próximo ano de cursinho. Assim, é bem chato, né? Ter que fazer cursinho, mas nunca foi um problema pra mim ter que... Eu sabia que a aprovação pra medicina poderia demorar. Mas eu tava, embora eu até tenha acabado comigo, mas eu consegui aumentar os meus acertos e eu tava esperando um bom desempenho no exame de 2020, então eu tava dando gás. Eu ia pro colégio, assistia às aulas, ficava até a noite, depois ia pra minha academia e tava tudo conciliando, chegava, dormia, acordava cedo, disposto, tudo mais, tava bem com a minha igreja e tava seguindo a vida normalmente. Aí buf, deu a pandemia e aí em casa direto, assim, só saía mais pro supermercado porque aqui em casa eu dirigia e tudo mais, mas raramente eu saía pra ver amigos, pra conversar com as pessoas. Eu só ficava em casa jogando, fazendo nada. Então, foi uma fase bem ruim. Querendo ou não, né? Você tá em casa direto não é muito legal. Você, ainda mais pra mim, que sou uma pessoa um pouco social, gosto de sair, gosto de estar conversando com os amigos e tudo mais. Então, pra mim não foi tão legal, mas ao mesmo tempo, eu não pensei que eu fosse desenvolver uma doença como uma depressão, entendeu? Pra mim isso era fora de cogitação. Então as coisas foram se liberando, né, aos poucos, o governo foi liberando e eu saí com os amigos, gravei o Quiz Enem pra vocês, como vocês acompanharam no canal e tudo mais. Mas nesse meio intervalo entre agosto para setembro, eu notei algumas diferenças, notei assim, né? Fui notando depois, mas eu tava um pouco mais expressivo que o normal. Como assim um pouco mais expressivo? Eu tava um pouco mais emotivo, eu tava um pouco mais falante em relação ao que eu sinto em relação aos outros. Ou seja, eu chegava para os meus amigos e chamava eles muitas vezes para sair, queria combinar de marcar isso, marcar aquilo, falava que gostava muito deles, da minha família também. Eu passava mais tempo com o pessoal daqui e, e sempre fui muito... E eu comecei a meio que super valorizar isso, entendeu? Então eu chamava muitos meus amigos pra gravar, bora fazer isso, bora... Comecei a incluir eles nas coisas que eu gostava de fazer. E normal, isso é bom, isso é uma coisa boa, assim, ao meu ver. Sempre você ser um pouco mais expressivo, você falar que gosta das pessoas, querer as pessoas por perto de você, ainda mais quando você sente que as pessoas também gostam de você, é uma coisa completamente normal e nada demais. Apesar de eu, às vezes,
ter sido um pouco mais reservado, né, no meu canto, não gostar de chamar, não gostar de incomodar, mas aí eu tava um pouco mais chamativo, assim, nesse sentido de querer o povo próximo a mim. Então, eu decidi também, eu nunca quis fazer aniversário nos meus 20 anos, eu nunca fiz aniversário, mas neste ano especificamente eu quis fazer aniversário porque eu queria ter próximo a mim as pessoas de que eu gostava, entendeu? Então eu fiz o meu aniversário, no meu aniversário eu falei muita coisa para essas pessoas, porque, não sei, acho que no fundo eu tava passando por um momento de carência extrema. Como assim? Eu tava um pouco confuso. Poxa, será que as pessoas realmente gostam de mim como eu gosto delas, entendeu? Será que as pessoas me amam? Eu tô falando das pessoas próximas a mim, claro. Como eu as amo, entendeu? Então, eu tava com um pouco de dúvida em relação a isso e eu resolvi me expressar um pouco mais. E isso não é comum, você chegar para os seus amigos direto e falar, poxa, cara, eu te amo. Chegar para sua família, poxa, você é muito importante para mim. Claro, isso em datas comemorativas e tudo mais é comum, mas eu tava fazendo isso muitas vezes. Então, a diferença é que eu não recebi isso de volta porque para as pessoas que estavam ao meu redor era bem claro que elas gostavam também de mim, ou pelo menos para elas era muito claro. Poxa, a gente demonstra o amor por ti, Gustavo, fazendo as coisas que tu gosta, te incluindo, conversando contigo, te dando apoio nos teus estudos e tudo mais. Mas naquele momento eu não estava conseguindo enxergar isso. O que é que eu estava enxergando? Eu tô sendo muito suficiente para as pessoas, eu tô dando muito valor às pessoas que eu gosto, né, enquanto elas não estão retribuindo da mesma maneira. Então, essa visão, ela foi me castigando ao longo dos meses, ao longo dos dias. E esse tipo de pensamento foi desenvolvendo um pensamento errado, claro, porque eu sei que os meus amigos me amam, eu sei que a minha família me ama, mas eu estava pensando dessa maneira. Então, eu comecei a imaginar várias coisas. Poxa, será que eu tô sendo incômodo na vida das pessoas? Ou então melhor, ou então antes, quer dizer, eu não chegava a isso. Na verdade, eu cobrava os meus amigos, primeiramente os meus amigos, atenção. Eu tava passando por um momento de carência extrema, então eu cobrava a eles o que eu fazia por eles. Então, se eu falava que eu gostava muito deles, eu queria ouvir deles também que eles gostavam muito de mim e vice-versa. E a maneira que eu demonstrava isso era por meio dos meus vídeos, por meio das minhas redes sociais. Eu sempre postei muito com os meus amigos, sempre postei várias vezes com eles e eu comecei a falar: poxa, eu vivo postando coisas com vocês porque vocês não interagem, porque vocês não comentam, porque vocês não repostam, porque vocês pelo menos não curtem a menção dos meus stories. Eu comecei a cobrar muito os meus amigos atenção em relação a isso, entendeu? Porque pra mim eu tava me sentindo magoado, porque eu tava dando muito valor a eles e não tava recebendo isso, como se pra eles eu fosse uma pessoa passageira, como se pra eles eu fosse uma pessoa qualquer, como se pra eles eu não fosse uma pessoa de que eles gostavam, que eles amavam, na verdade. Então era esse pensamento que eu estava desenvolvendo e eu comecei a cobrá-los, comecei a cobrar mais atenção e eles me davam atenção e eles me davam apoio no canal, gravavam comigo as minhas loucuras, mas pra mim não era suficiente mais. E aí, dia 8 de outubro, houve o aniversário de um amigo meu que participa do canal também, o Custódio. Nesse dia, depois do aniversário, eu até gravei a trollagem pra vocês, mas a gente foi lá pro apartamento dele. E a gente saiu de lá umas 5 horas da manhã. E eu cheguei em casa e o aniversário dele foi dia 9, né? E eu cheguei em casa e fui escrever o texto de aniversário pra ele. E eu simplesmente comecei a chorar. Comecei a chorar incontrolavelmente, chorei demais e eu não tava entendendo o porquê. Mas eu tava super emotivo, então eu terminei de escrever o texto, comecei a chorar muito. Dormi um pouco, acordei umas 7h30, 8 horas, porque eu tinha que levar minha mãe para o nosso sítio. E no meio do caminho eu disse assim pra ela: mãe, eu tô chorando, mas eu não sei por que eu tô chorando. Eu não tava entendendo porque eu não sei. Ela disse: meu filho, é porque por conta dessa situação a gente ficou um pouco emotivo, estávamos passando por problemas
familiares em relação à saúde e tudo mais. E eu disse, mãe, eu não acho que seja isso, eu não sei. E aí eu virei pra ela e eu disse assim, mãe, eu te amo. Aí ela disse, eu também te amo. E quando ela me falou isso, eu não consegui ver verdade no que ela falava. Pra mim, ela tava falando só da boca pra fora. E então, eu percebi que algo de errado estava acontecendo comigo. Então, depois desse dia, eu fui de novo com o meu outro amigo, com o João Luiz, lá pro apartamento do custódio, no dia do aniversário dele. A gente foi passar o fim de semana lá, juntos. E tudo bem, no outro dia, no dia 10, a gente saiu e depois voltamos e eu tava com eles lá embaixo jogando sinuca e eu decidi subir porque eu tava me sentindo mal. Subi, botei uns louvores na televisão, eles ficaram lá embaixo e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, muito, muito e eles viram que eu não tava bem e eu falei que eu não tava bem e falei tudo que eu sentia e eles tentaram encontrar um motivo por isso, a gente conversou bastante. E eles falavam que me amavam, mas que as pessoas demonstram amor de maneiras diferentes, que não precisa estar falando, eles não são muito expressivos, eles têm dificuldades em relação a isso e tudo mais, mas que eles gostam muito de mim, que eles me amam muito, que eu sou uma pessoa muito especial e tudo mais. Mas isso não estava sendo mais suficiente pra mim, entendeu? Pra mim, eles dois eram como, não sei, pra mim eles não estavam nem aí pra mim e era isso, entendeu? Era isso que estava na minha cabeça. Então, eu comecei a expandir esse pensamento. Expandir esse pensamento para não só para eles, mas também para os meus outros amigos e também para minha família. Chegou a minha família, então eu já não acreditava mais que os meus pais me amavam verdadeiramente, eu não acreditava mais que a minha irmã me amava verdadeiramente e tudo mais, mas eu amava muito eles. Então, e a gente nunca foi desse de falar, nossa, te amo, nossa, você é muito especial. Nunca fui, nem eu fui de fazer isso. Mas no momento eu tava passando por uma carência extrema e não tava entendendo. Então eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só tinha dúvidas. Será que eu sou uma pessoa passageira? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Então eu não tava bem. Realmente eu não tava bem e conseguia falar pra eles. Nos outros dias a gente foi lá pro meu sítio e eu também chorei, tive outra crise de choro. Eu só ia pro banheiro e só chorava, só chorava, só chorava. E eu falei pra eles, eu não tô bem, me ajuda, porque eu não tô bem, eu não tô no meu normal, eu só tô chorando, eu tô com medo, eu tô pensando muita coisa, entendeu? E eles, não, a gente vai te ajudar, tu vai ter que procurar ajuda, não sei o que, profissional e tudo mais. Beleza. Passaram-se os dias, não deu certo eu ir ainda. Tem uma ajuda de um profissional porque tem um pouco de burocracia e tudo mais, tem que passar pelo médico, não sei o que, encaminhamento, essas coisas. Beleza. Por conta do plano, né, de saúde. Mas eu comecei a pegar uma desmotivação total de tudo que eu gostava de fazer. Então, como vocês sabem, como vocês acompanham no meu canal, eu sou apaixonado por tênis, todo mundo fala isso. Então, teve um dia que me deu uma doida aí que eu quis vender tudo, vender minhas roupas também, quis começar a voltar a me vestir muito mal, porque pra mim aquilo não era pra mim, me vestir bem não era pra mim, eu tinha que colocar no meu lugar. Eu falei pros meus pais que eu queria desistir de medicina, eu falei pros meus pais que eu queria desistir do canal, que eu nunca deveria ter começado, que isso nunca iria pra frente, e eram tipo coisas que eu amava fazer, amava muito fazer e amo muito fazer. Eu não preciso ter milhões de visualizações ou milhares de visualizações porque é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu faço porque eu gosto. Mas naquele momento eu perdi a vontade de fazer tudo. E aí eu tava indo pra academia, meu tempo tava reduzindo na academia, eu não tava mais conseguindo ter o mesmo desempenho, até que um dia eu fui e comecei a chorar no banheiro da academia e eu disse, Samara, eu falei com a Samara, eu não consigo mais, eu não tenho mais vontade de nada, eu só quero ir pra casa, eu só quero chorar, eu não quero mais fazer nada na minha vida. E cancela tudo, pedi pra ela cancelar minha academia, quis desistir do cursinho que eu tava até querendo que voltasse, falei até pra vocês. Fiquei frustrado que não voltou. Mas eu tava querendo desistir de tudo.
E eu comecei a transferir, e como eu falei pra vocês, eu cobrava os meus amigos, mas eu comecei a transferir a culpa toda pra mim. Então a culpa de tudo que estava acontecendo era somente minha, entendeu? Eu era o incapaz, eu era o insignificante, eu era o culpado de não ser amado, de não ser suficiente para ser aprovado no vestibular, de não, sei lá, receber tanta atenção no YouTube, nas redes sociais, ou de os meus amigos não compartilharem as coisas que a gente faz juntos. Eu era o culpado de fazer os meus pais gastarem dinheiro comprando roupa e comprando tênis pra mim. Eu era o culpado de várias coisas, comecei a me cobrar de algo que eu nunca fui cobrado na minha vida, entendeu? Porque meus pais são maravilhosos, eles nunca me cobraram nada. Então foi isso. E aí o clima tava muito pesado e eu tava falando coisas muito pesadas, porque antes era só no pensamento, esses pensamentos eram às vezes, aí ficaram frequentes, muito frequentes e praticamente me dominaram. E eu não só pensava, como eu agia conforme eu pensava em determinados momentos. Como assim? Eu cheguei a falar para os meus pais que eles me amavam porque eu estava aqui, mas se eu não estivesse aqui com eles, a vida deles seria muito melhor, entendeu? E isso não é coisa que vocês falem pros pais. Então, eu comecei a ter esses pensamentos de morte mesmo, de insegurança, de insignificância, e é um dos piores pensamentos que o ser humano pode sentir. Então eu tava realmente depressivo. E de tudo isso, a única coisa que eu conseguia enxergar, assim, que me amava era Deus. Então foi algo que eu sempre tive convicção. Poxa, ninguém me ama. Pra mim, os meus amigos não me amavam, os meus pais também não. Eu só sabia que Deus me amava. Então eu recorria a Ele quando eu tava muito triste. Eu cantava e não tava quase mais conseguindo cantar. E eu falei pro meu amigo assim: eu me sinto só, mas eu sei que Deus me ama e eu amo Ele. Mas se um dia eu pensar que Deus não tá comigo, eu vou fazer alguma coisa comigo mesmo. Porque eu tinha, assim, não vou negar pra vocês, pensamentos suicidas, falando assim, diretamente. Mas eu não conseguia fazer nada contra mim porque eu via como se fosse um egoísmo da minha parte em relação à vida que Deus me deu. Eu não conseguia ser egoísta com a única pessoa que pra mim me amava, que era Ele. Então eu tinha muita vontade de sumir, de desaparecer, realmente de morrer, falando diretamente, mas não conseguia fazer isso contra mim. E num dia, na semana antes de eu ir ao psiquiatra, né, porque minha família se desesperou e buscou meio que de emergência isso, mas na semana antes de eu ir ao médico, foi uma das piores semanas que eu já passei, porque eu acordava acabado, eu acordava e meu primeiro pensamento é: o que é que eu tô fazendo aqui? Então eu tava começando a pensar em fazer alguma coisa, em querer me machucar, em querer me ferir. Não fiz isso, tá? Porque, novamente, eu não consegui ser egoísta com a vida que Deus me deu, mas eu tentei fazer com que os meus amigos me punissem. Então eu tava disposto a pedir para um amigo meu cometer algo totalmente cruel contra mim, o meu melhor amigo tirar a minha própria vida, entendeu? Eu tava disposto a pedir isso pra vocês verem como o negócio é sério, como eu não tô brincando, entendeu? Porque depressão não é brincadeira, você pensa coisas absurdas, você perde a noção do que tá fazendo, do que tá falando, e os meus pensamentos ruins me dominaram e eu comecei a fazer isso pra ação. Então nesse dia eu procurei muito o meu amigo porque eu queria realmente falar isso pra ele: nossa, tira a minha vida, eu não consigo, mas você consegue, porque eu sou nada pra você, entendeu? Então pra você não vai fazer diferença. Eu perdi totalmente a noção de tudo, entendeu? E não consegui achar ele nesse dia, graças a Deus, mas eu fiquei bastante chateado. E aí eu cheguei, gente, a realmente no meu quarto pegar lençóis e amarrar, inclusive no meu pescoço, e pensar muito em pular aqui da varanda aqui de casa, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. E quando eu tava fazendo isso no final da tarde,
de uma quinta-feira, eu só lembrei que eu tava só com minha mãe aqui em casa. E aí era quase 6 horas, mais ou menos, no final da tarde. E a minha mãe já tava muito mal, porque a situação já tava bastante pesada, já tava falando muita coisa pesada realmente. Então, não é fácil pra nenhuma mãe ter que ouvir isso, ainda mais de mim, ainda mais que isso foi do nada, entendeu? Isso aconteceu do nada, nem eu esperava por isso. Mas eu só gritei, mãe. E aí eu tirei do meu pescoço e corri lá pra baixo e eu disse, mãe, eu tô doente, eu tô com medo. E aí ela meio que ficou sem reação, mas no outro dia era o dia que eu ia ao médico no outro dia e eu amanheci horrível, não queria ir de jeito nenhum ao psiquiatra, porque pra mim eu já estava conformado com tudo que eu sentia. Pra mim eu estava certo em relação aos meus pensamentos, eu que estava errado, eu que tinha que me ajeitar, eu que tinha que me ajustar, eu que era o culpado de tudo. Então pra mim eu não precisava de um psiquiatra, porque a minha cabeça estava me enganando. Então eu não quis ir, não dei nem bom dia pro meu amigo, pro João Luiz, que me levou ao psiquiatra, porque ele que tava dirigindo, até pra dirigir eu perdi totalmente a vontade, não queria fazer nada. E falava umas coisas absurdas pra minha irmã, me dá aí pra eu dirigir, é bom que eu taco logo o carro no poste, não sei o que. Falava coisas muito absurdas. Então, era isso. Eu, graças a Deus, eu estou fazendo o meu tratamento, estou melhorando. Essa é a segunda semana ainda de tratamento, mas graças a Deus eu não fiz nada de mais grave, né, com a minha vida, porque a minha vida ela é muito importante. Se não for importante para nenhum ser humano, não importa. Para Deus é importante, é o que basta. Então, eu estou voltando a fazer minhas atividades de volta. Eu estou voltando a enxergar as coisas como eram antes, entendeu? Mas não é só de medicação que isso se soluciona, entendeu? Você realmente tem que se impor, você realmente tem que colocar sua cabeça no lugar, tem que falar, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa significante, eu sou uma pessoa que faz bem aos outros, entendeu? E quando você não é um ego, isso não é um ego inflado, isso é você saber que você é especial, saber que você tem um lugar especial na vida dos outros e principalmente para Deus. Então, foram momentos difíceis que eu passei, mas serve como lição. Tanto para você que pode estar passando por um problema similar, por favor, busque ajuda com amigos, com profissional principalmente, entendeu? Às vezes amigos não é suficiente, nem família, porque às vezes a gente se encontra cego e depressão pode ser por vários motivos e pode se manifestar de outras maneiras, não pode ser só pelos mesmos motivos que a minha ou da mesma maneira que a minha, mas eu tive sorte por pedir ajuda, por ter ajuda. Como eu falei, eu sou muito expressivo, então eu falava, então eu já sabia que tinha alguma coisa de errado comigo e eu cheguei a falar para os meus amigos, por isso que eu tive ajuda, para minha família também. Eu falei para eles, mas tem gente que simplesmente só se isola, entendeu? Não fala e tudo mais. Então é um risco, entendeu? Mas entenda que há esperança para tudo. E depressão não é brincadeira. Depressão não é invenção da cabeça, depressão não é drama. Tanto é que eu nem sou uma pessoa dramática, mas eu fiquei horrível. Depressão é uma doença que pode te levar a fazer coisas indesejadas, a fazer atos terríveis que não agradam aos seus amigos, à sua família, nem a Deus. Então, eu quero pedir para você, para se prevenir,
para ajudar os seus amigos. Se você não passa por isso, que bom, mas ajude os outros a também não passarem por isso. Seja prestativo, dê atenção, perceba quando seu amigo, quando seu parente estiver numa situação similar, porque não é brincadeira. Realmente é uma coisa muito séria e que devemos ter cuidado e que não é falta de Deus. Inclusive Deus foi uma pessoa que me ajudou, foi um ser que me ajudou demais, que me fortaleceu assim nos meus momentos mais difíceis, mas não é falta de Deus totalmente, entendeu? Realmente é uma doença, realmente existem vários motivos e esse cenário de pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, mas enfim, o que eu tô querendo dizer pra você, não ignore a depressão. É uma doença que deve ser tratada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vou pedir like nem nada, mas vou pedir, se você puder, que você compartilhe, não necessariamente o vídeo, mas a mensagem para os outros, para os seus amigos. Ajude principalmente as pessoas da minha idade, mas depressão independe de idade. Mas é isso que eu quero passar para vocês, entendeu? Ajuda, prevenção e combate à depressão, tá bom? Muito obrigado por assistir, gente. Em breve vou voltar com os vídeos.